na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1. Estamos nos aproximando de sábado, né? Sábado, assim, um dia, vou dizer, histórico para nós, da nossa comunidade, pela importância que tem. Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, vou ler rapidamente, serão 20 versículos. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esses escritos maravilhosos que emanam para nós como alimento, como sustento, como sustentação daquilo que o Senhor nos tem dado. E eu te peço, Pai, que por meio dessas palavras o Senhor nos toque, o Senhor nos ensine
e o Senhor faça fluir de nós conhecimento para a glória do Senhor. Jesus, nos ensina as tuas escrituras pelo teu Espírito. Essa é a oração que nós te fazemos nesse momento, para louvor do teu nome. Amém. Irmãos, nós lemos o capítulo todo, porque eu pretendo fazer um panorama rápido desse primeiro capítulo que Paulo escreve a Timóteo. Paulo, aqui, ele tem objetivos muito bem definidos. Paulo, ao escrever para Timóteo, nós lendo, e se nós lermos detalhadamente, se nós lermos com dedicação, se nós lermos com afinco, analisando versículo por versículo, nós vamos ver que Paulo, ele tem uma escrita muito bem delineada e com objetivos muito claros. E aí eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos mais abertos nesse primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo. Se nós formos observar, Paulo, depois da sua, vamos dizer assim, da sua saudação, ele começa a desenvolver aquilo que ele tem para comunicar para Timóteo, fazendo uma coisa. Ele primeiro lembra Timóteo por que ele deixou Timóteo em Éfeso. Então, em primeiro momento, antes de ele falar qualquer coisa, ele primeiro destaca: quando eu fui para a Macedônia, Timóteo, eu te pedi que ficasse em Éfeso para fazer algo. Então, Paulo se dedica em primeiro momento a fazer uma coisa: lembrar Timóteo da missão que ele tinha em seus ombros. E o que acontece quando Paulo faz vamos dizer assim, esse lembrete de Timóteo do que ele deveria fazer em Éfeso? Dentro do que ele está falando aqui, a partir do versículo 3 e 4, dizendo: olha, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Nesse lembrete acontecem duas coisas como efeito. Isso, estou falando de uma interpretação minha, tá, irmãos? Que eu consegui enxergar no texto. Dois efeitos que poderiam ser causados em Timóteo quando Paulo diz: olha, eu te mandei para Éfeso para fazer duas coisas principais: combater falsas doutrinas e fazer com que essa galera acabe com discussões tolas que, ao invés de fazer com que o reino de Deus seja expandido, causa muito mais divisões. Ou seja, ao invés de agregar, divide. Então tem duas coisas que a gente pode destacar nesse lembrete inicial que Paulo faz. O primeiro é chamar Timóteo para o foco naquilo que ele tinha que fazer. E segundo, precisão no que ele tinha que fazer. Quando ele diz: Timóteo, eu te pedi para ficar em Éfeso, para fazer isso, ele está dizendo: Timóteo, eu não quero que você perca tempo com coisas secundárias. Eu não quero que você se distraia com coisas que podem acontecer durante essa tua estadia em Éfeso. E por que eu penso dessa forma? Primeiro, pela idade de Timóteo. Timóteo era ainda jovem, entre os seus 17 e 20 anos. E outra, alguns vão dizer que Timóteo era um pouco retraído. Timóteo tinha um temperamento mais, vamos dizer assim, frágil.
era facilmente retraído, talvez tímido, seria uma palavra mais adequada. Então, nesse lembrete, olha, eu te deixei em Éfeso para fazer isso, é a mesma coisa, é o equivalente a lembrar Timóteo, não se distraia. Tu vai estar no meio de uma galera que tem boa retórica, tu vai estar no meio de uma galera que tem argumentos naquilo que fala, mas não se distraia, não deixe se persuadir por coisas talvez até impressionantes, mas você precisa, ao invés de observar, ao invés de se deixar envolver, combater essas coisas. Então, quando eu digo que pode despertar foco, é justamente lembrar Timóteo que ele deve se dedicar intensamente ao que é prioritário, ao que é prioridade. E o maior, e como Paulo já de cara já diz, olha, tem falsas doutrinas no meio, me faz pensar que a prioridade na igreja de Éfeso era justamente combater os falsos ensinamentos. Então, Timóteo, não se distraia, mantenha o foco naquilo que eu te mandei para fazer em Éfeso. Amém? E o segundo é precisão. Precisão porque quando Paulo ele faz essa, como é que eu posso dizer, esse panorama inicial, destacando as falsas doutrinas e as discussões inúteis, como a gente viu no texto, Paulo ele está delimitando uma área de atuação primordial ou primeira de Timóteo. Então, ao invés de Timóteo querer pesquisar, gastar tempo rodeando, investigando, sondando alguma coisa, Paulo fala: inicia o teu trabalho por aqui. Temos falsas doutrinas, temos ensinamentos no meio da igreja que não são saudáveis. Começa por aqui, não vai perder tempo com outras coisas. E imagino eu que Paulo indicando uma ação primeira e imediata de Timóteo dentro desses aspectos me faz pensar que faz parte de uma estratégia para garantir sucesso na missão. E por isso que eu penso na palavra precisão. Quando nós somos precisos em alguma coisa, nós poupamos energia, poupamos tempo, poupamos uma série de coisas que, se nós ficássemos atirando para todo lado, gastaríamos sem necessidade. Então, eu acredito que, na mesma maneira em que Paulo destaca, e para mim chama atenção nesse início da carta, foco e precisão, é aquilo que nós, como igreja, como comunidade, a exemplo de Timóteo, precisamos em nossas vidas. Primeiro, não se distrair. A distração é pecado? Não é isso. A distração é dar ouvidos a vozes estranhas, sejam elas internas ou externas. Principalmente no nosso contexto em que informações correm muito rápido. Principalmente no nosso tempo em que pregações, trechos, que é onde é o maior perigo, trechos recortados, pode causar um impacto. Eu posso citar o exemplo do Ed René, que tiraram um texto, um contexto, e beleza, eu entendo que a fala dele possa ter sido infeliz, mas eu acredito que não foi tão grave quanto a galera só pegando aquele trechinho fez o que fez com ele. E assim acontece muito.
Isso eu tô falando de tão da fragmentação das coisas. E ao invés de a gente se distrair, é melhor nós mantermos foco naquilo que Deus nos coloca para fazer. É como se eu tivesse equiparando, vou dizer assim, a nossa missão que nós temos recebido de Deus aqui com a de Timóteo. Então, ao invés de nós nos distrairmos, devemos manter o foco. O que é que Deus, por que Deus nos estabeleceu no lugar que estamos? Por que Deus permitiu que a nossa comunidade nascesse em 2018? Para quê? Entendendo isso, devemos tapar os olhos para toda e qualquer coisa estranha a isso. E segundo, fazer exatamente precisão. Se eu fosse definir para nós precisão, é fazer exatamente o que tem que ser feito na ordem correta do que tem que ser feito. E Paulo, vamos dizer assim, ele começa, se nós formos agora pensar no todo da carta, Paulo dá uma ordem. Primeiro ele está dizendo, olha, nós temos um problema principal aqui. Então, atue agora, imediato, com todo foco e precisão, contra as falsas doutrinas. Depois a gente vai ver ele fazendo uma série de outras recomendações, a partir do capítulo 2 e 3, principalmente. Uma série de recomendações. Recomendo que, antes de tudo, que todos façam orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelas autoridades, pelos governantes, porque isso agrada a Deus, para que nós possamos viver bem. Depois eu quero que todos os homens levantem suas mãos puras em orações, fazendo assim, assado. Depois eu quero que aconteça que as mulheres assim, aprendam dessa forma, se mantenham dessa forma, e ele vai fazendo uma série. Então eu entendo que precisão, eu poderia definir que precisão é fazer o que tem que ser feito na ordem como deve ser feito. E aí cabe a nós como comunidade entender qual é a ordem que Deus estabeleceu para nós naquilo que nós devemos fazer. Amém? Então nesse primeiro momento, nessa primeira sessão que eu estou separando aqui da carta, é um chamamento de Paulo a Timóteo para ele manter o foco na missão e garantir dessa forma a precisão do que ele tinha que fazer. Amém? Continuando, ele vai dar uma justificativa. Ele vai justificar o porquê que ele está escrevendo. Como assim? Ele está dizendo, olha, essa instrução eu te dou pelo objetivo do amor, de um coração, de consciência limpa, como é que ele fala aqui? O objetivo, no versículo 5, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está começando a justificar, eu estou te escrevendo porque o meu interesse é que se desenvolva vamos dizer assim, as coisas básicas do Evangelho. O amor que procede ou que tem origem num coração puro, numa consciência, vamos dizer assim, limpa e uma fé sincera. Eu estou destruindo por causa disso. Mas o problema, então ele começa a descrever o problema. Mas o problema é que aí alguns se desviaram dessas coisas. Ao invés de se deterem dentro de uma fé sincera, ao invés de se deterem numa consciência limpa e um coração puro, que vai gerar resultados muito mais contundentes e da vontade de Deus, que esse é o interesse de Deus na igreja, eles preferiram trocar essas coisas
por discussões inúteis, por discussões que muito mais atrapalham do que ajudam. Então, Timóteo, não perca tempo com essas coisas. É como se fosse Paulo fazendo um panorama, apresentando aquilo que ele deveria evitar, vamos dizer assim. Eles estão discutindo essas coisas. Então, ao invés de tu entrar nisso, ao invés de, até com justificativas boas, entrar na onda dessa galera, falando, tendo discussões inúteis, não. O que é que nós precisamos dentro da comunidade? O amor. E o que é que de onde vem esse amor? De um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Então, Timóteo, faz as coisas da maneira que gere pureza de coração, uma fé genuína e uma consciência livre de qualquer coisa. E além disso, fazendo esse detalhamento, fazendo esse scanner dentro do que estava gerando a proliferação desses falsos ensinamentos, Paulo dá argumentos a Timóteo. Quando Paulo diz, olha, essas três coisas é o que nós precisamos da igreja, porque a galera abandonou isso, e abandonando essas coisas, eles começaram a causar problemas. Então, o nosso argumento principal, Timóteo, vamos fazer uma transcrição, o nosso argumento principal é que eles trocaram a base do evangelho por coisas fúteis. Por coisas que não têm valor. Ao invés de eles alimentarem o que é genuíno do evangelho, eles ficam pegando elementos que não são do evangelho para tentar decifrar. Mas nós somos descendentes de fulano que gerou fulano, aquilo e tal. E como ele veio dessa raiz, então talvez tenha uma explicação da nossa tendência tão... Isso eu estou dando um exemplo, por quê? Porque Paulo fala as genealogias, e a gente sabe que a tradição judaica, ela tem muito essa questão de genealogia. A gente for ver crônicas, querido, a gente vai ver lá, é um bom exemplo de crônicas. Então eles valorizam muito a questão da linhagem, de onde veio, onde nasceu, como é o exemplo de Jesus, onde os fariseus... Não vou lembrar o capítulo, mas é no livro de João. Eles mandam prender Jesus, os soldados não prendem Jesus porque são convencidos pelo discurso de Jesus. E aí quando eles voltam, eles dizem, cara, mas até vocês estão sendo enganados. E aí Nicodemos tenta se contrapor à ideia dele, diz, olha, nossa lei não julga ninguém sem que haja provas concretas de que o ensinamento dele é errado. Como é que a gente está acusando ele de falso profeta se a gente ainda não tem argumento suficiente para acusar ele de falso profeta? E eles viram, olha, mas preste atenção, vai buscar nos escritos, alguma vez surgiu o profeta da Galileia? Então é a mesma coisa que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Olha, os argumentos deles são esses, não vai cair nisso. Paulo fazendo esse escândalo, ele está dizendo, eles vão argumentar essas coisas, mitos, genealogias, não caia nisso. O nosso argumento é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amém? Então, dentro disso, Paulo dá argumentos e meio que facilita a execução da missão de Timóteo num primeiro momento. Qual é o primeiro momento de Timóteo? Combater os falsos ensinamentos. E a maneira
de que eles estavam se utilizando para isso ganhar proporção no meio da igreja, que era através das discussões. E Paulo ainda diz o seguinte: eles querem ser mestres da lei, mas não sabem nem o que dizem e não sabem nada a respeito das afirmações que eles fazem com tanta convicção. Eles não sabem. E aí Paulo vai, vamos dizer assim, nesse momento, meio que lembrar Timóteo de ensinamentos prévios. Como ele vai dizer, sabemos. É como ele estivesse dizendo: Timóteo, eu e você, daquilo que você já aprendeu comigo, daquilo que a gente já andou junto, e nós já sabemos que a lei, ela é boa. Mas ela é boa a partir de quê? Quando ela é aplicada de maneira correta. Quando ele diz isso para Timóteo, observe, quando ele diz para Timóteo, nós sabemos que a lei é boa quando usada de maneira adequada, é a mesma coisa dele dizer, como se ele estivesse dando aquele gatilho, aquele clique para Timóteo, qual é a maneira correta de se aplicar a lei? Para nós que somos cristãos. É como se ele lembrasse. Sabemos, vamos dizer assim, é um pressuposto de que Timóteo já tinha passado por essa fase de aprender como aplicar corretamente a lei sendo um cristão. Como a Escritura já falava, os profetas falavam: olha, vai ter um tempo que eu vou escrever a lei na tábua do coração de vocês. É como ele está dizendo: Timóteo, você já aprendeu qual é a maneira correta para um cristão, independente se é judeu ou gentil, obedecer à lei em Cristo. É pela fé. Amém? E ele vai continuar, porque a lei, ela não é para os justos, ela é para os pecadores, para os insubordinados. E ele começa a delinear para quem? Para aquele tipo, aquela classe de pessoas que a lei iria bater fortemente. Os ladrões, os homicidas, os imorais, os que dão falsos testemunhos, os mentirosos. E ele ainda faz o último versículo dessa sessão, ele vai dizer: olha, e a todos, a lei, ela vai ser severa, a lei, ela vai ser fulminante, sim, para todos aqueles que se opõem à sã doutrina. E ele arremata isso dizendo: e a sã doutrina está no glorioso evangelho a qual eu prego. É como se ele estivesse lembrando Timóteo, tudo isso aí é eliminado da vida da pessoa quando ele segue estritamente ou estreitamente o que o evangelho nos ensina. Tudo isso aí, o cara pecou, vai fazer uma cerimônia disso, o cara errou nisso, o cara vai ter que fazer sacrifício tal, o cara se contaminou com algo, tem que fazer cerimônia tal. Tudo isso aí se perde quando nós vivemos sinceramente. E aí eu vou fazer esse link com aquilo que nós lemos lá atrás, ainda lá em cima. Quando nós temos um coração puro, quando nós temos uma mente, uma consciência limpa, boa, e quando nós temos uma fé sincera, tudo isso aí não se aplica, porque a lei não é para o justo. O castigo da lei vai alcançar quem? Quem quebra, quem, vamos dizer assim, como é que a gente fala? É quem quebra a lei, quem tropeça em qualquer uma delas. Agora, nós que não tropeçamos, que vivemos em obediência ao glorioso evangelho que contém essa sã doutrina, a lei não se aplica a nós. Pelo contrário, ela é usada de maneira adequada. Então, nesse momento em que Paulo começa a delinear o problema, a lembrar Timóteo dos ensinamentos prévios que ele já carregava na sua vida, Paulo dando aquele gatilho.
Não se preocupe, você já sabe. Eu só estou desenhando aqui. E aí você vai aplicar. Paulo dá argumentos e dá o caminho para Timóteo executar a sua missão primeira. Amém? A partir disso, lá no versículo... A partir do versículo 12 até a partir do versículo 12, Paulo começa a fazer um outro lembrete para Timóteo. Qual? O lembrete do poder do Evangelho. Paulo lembra Timóteo do poder contido no Evangelho. Quando alguém decide viver sinceramente e honestamente o Evangelho. Quando ele cita o glorioso Evangelho a qual Deus me confiou, que é o Evangelho do Deus bendito, ele começa a dizer dele mesmo: Timóteo, lembra do meu testemunho, como ele está falando, lembra do meu testemunho. Então assim, vamos pensar. Timóteo novo, Timóteo tímido, indo para uma comunidade onde tinha alguns mestres judaizantes, difundindo falsos ensinamentos. Ele poderia muito bem se sentir apequenado, ou ele se sentir retraído. Cara, eu vou chegar no meio de uma galera que eles vão me devorar, velho. Ou então ele ia pensar, cara, vai ser impossível, porque esses caras são osso duro de roer. É como se Paulo, antecipando o movimento, ou talvez conhecendo, talvez não, como eu posso dizer, ou prevendo uma retração de Timóteo pelo seu próprio temperamento, ele diz: Timóteo, o Evangelho é poderoso. Lembra de mim, cara. Deus me julgou fiel. Eu que, em outro momento, era... Como é que é as palavras que ele usa aqui? Vamos ler do versículo 12. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. É como se ele tivesse: Timóteo, beleza, tu pode encontrar gente que nem eu. Nesse combate que tu vai fazer aos falsos ensinamentos, tu vai topar gente igual a mim anteriormente. Mas olha para mim, velho. Deus me deu a revelação do Evangelho dele e me confiou a pregação desse Evangelho. Eu que anteriormente era blasfemo, que era perseguidor e insolente. Mesmo que você tope pessoas desse jeito, confia no poder da mensagem do Evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, nada é difícil demais se você estiver com o dono do Evangelho. Nada pode te amedrontar se você estiver corretamente, posicionado corretamente ante a pregação daquilo que eu te confiei. O cara pode parecer o mais terrível. Se você aplicar a sã doutrina, esse cara pode ser que nem eu, que anteriormente era insolente, perseguidor e blasfemo, mas que hoje eu prego essa mensagem. Entende? É como se fosse nesse momento um encorajamento para Timóteo prosseguir. Vai ter gente doce, duro de roer, vai. Mas o Evangelho que me transformou pode transformar essa galera. Se Deus me transformou e me tornou um pregador, me julgando fiel a ponto dele me tornar um pregador desse Evangelho, ele pode fazer de qualquer um.
Então é como se tivesse assim, ó, cara, não vai julgar, não vai primeiro chegar e fazer um julgamento de que tá perdido, de que fulano, não, fulano pode até ser que tenha um rumo, mas fulano, a gente tem um pouco disso, não tem? Pai, não, cara, fulano é difícil demais, cabeça dura, bicho, não tem conversa não. Mas aqui eu enxergo Paulo dizendo para Timóteo, se eu, cara, me tornei um pregador desse evangelho, qualquer um pode ser. Então, ao invés de primeiro tu chegar armado, pensando, não, fulano, ele vai me dar dor de cabeça, fulano pode até ser que sim, ao invés disso, não, faz o que tem que ser feito. Se é confrontar e dizer, não, cara, você está errado com esse ensinamento, faça. Porque se a gente for ver Paulo escrevendo aos... Eita, minha memória tá ruim. Eu acho que é aos Gálatas. Se não for aos Gálatas, eu não lembro quem é, não. Paulo dizendo, olha, quanto... Eu acho que é aos Filipenses. Não lembro não. Paulo dizendo o seguinte, aos Gálatas, se vocês acham que alguém tendo que se gloriar na carne, muito mais eu teria. Judeu, hebreu de hebreu, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor. Então ele está dizendo, cara, se eu, que tinha os mesmos princípios que essa galera tem, me converti, o evangelho é poderoso para converter eles também. A mesma coisa quando ele fala anteriormente, eles nem sabem do que estão dizendo. Eles fazem afirmações que ele nem sabe. Eu sei as afirmações que eles estão falando. Eu era fariseu. É Filipenses, né? Eu era fariseu. Eu tinha zelo por isso. Eu era um mestre da lei. Eles querem ser. Mas Timóteo, tu aprendeu com um cara que era mestre. O que te ensinei é aquilo que Deus converteu no ensinamento de um evangelho puro. Então não precisa ter medo. Prega e confia no poder que o evangelho tem. Lógico que eu posso adiantar uma coisa. Paulo também não descarta a possibilidade da galera simplesmente rejeitar, como ele cita Himeneu e Alexandre no final. Mas o que eu entendo, o que eu consigo enxergar aqui é Paulo dizendo, não se retraia por causa de palavra de um, oposição de outro, não. Faz o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Dissipar a falsa doutrina. Fazer com que eles parem esse ensinamento. Se eles pararem, amém. Se não parar, problema deles, mas faça. Amém? Então nós devemos, da mesma maneira, acreditar nesse poder, no poder do evangelho, no poder transformador do evangelho. Em quarto, Paulo lembra o motivo do porquê. Ele explica o porquê que ele escolheu Timóteo para a missão. Que nós vamos ver aqui a partir do versículo 18. Paulo lembra, Timóteo, eu te deixei aí porque tu lembra das palavras proféticas que já foram ditas a teu respeito. Existiam palavras a respeito de você, então por isso, como ele diz aqui, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, combata o bom combate.
Bem que ele é como se ele estivesse lembrando, cara, tu tem palavras proféticas, então vai nessa. Não tem o que temer, Deus não já falou? Deus não já mostrou? Então, eu tô te dando essas instruções porque eu sei que você é capaz. Deus já nos mostrou. Então, faça. Então ele justifica. Eu confio essas coisas a você porque já foram ditas. Já foram anteriormente proferidas. Então, lembra delas, lembra de cada coisa que foi dita e transforma isso em uma ação concreta. Porque não é só lembrar do que foi dito. Não é. É lembrar, mas conseguir converter isso, as palavras que foram ditas pelos profetas, vamos dizer assim, no caso deles, e os mestres, que você consiga converter isso em ações concretas. Ações, como é que eu posso dizer? Incisivas, com precisão, na missão. Então lembra e faz. Porque a gente não vai viver só de lembranças, irmãos. E aqui tem, como ele fala, para combater o bom combate. E qual é o segredo de combater esse bom combate? Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Então Paulo está dizendo, olha, existe uma maneira adequada para você combater de maneira, eu vou pensar nesse bom combate como se Paulo estivesse dizendo, combater essas coisas de maneira digna, de maneira adequada. Você vai fazer isso, não é menosprezando as pessoas, você vai conseguir fazendo isso, não impondo com autoritarismo ou excluindo, não é dessa maneira que você vai fazer. Não é simplesmente chegar e derrubar tudo, dizer acaba, vocês estão expulsos ou coisa do tipo. Não, é combatendo um combate limpo, justo. E ele vai dizer como é isso? Mantendo a fé. E quando ele está falando de fé, ele não está falando aqui de acreditar. Ele está falando de tudo aquilo que cremos em Jesus. De todos os ensinamentos, cada ponto específico da fé que confessamos. Ele dizendo, então, é como se fosse o equivalente de dizer, mantendo a fé, é como se ele estivesse dizendo, mantendo a prática da sã doutrina, do ensino dos apóstolos. Amém? Manter a fé aqui, mantendo a fé, eu entendo que é mantendo toda a estrutura daquilo que cremos a partir do fundamento dos apóstolos. Amém? Preservando isso. E depois ele vai dizer, mantendo a fé e a boa consciência. O que é essa boa consciência? É saber que aquilo, que todas as suas ações está baseada na fé que você confessa. Porque não adianta você confessar que é cristão, que crê em Jesus, se as suas ações não são pautadas nos ensinamentos de Jesus. Aqui, os fins não justificam os meios. É aquele mesmo lance de não adianta fazer o que é certo por meios errados. Por isso que ele está dizendo, a fé, nós temos um ponto de referência, a fé, mas também uma boa consciência de que tudo que você está fazendo como é que eu posso dizer, é a partir daqueles 3 pontos iniciais lá, da recomendação de Paulo: um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Então, a única maneira com que você vai combater de maneira digna esse combate de calar os falsos ensinos é mantendo uma fé e uma boa
consciência. E dentro disso é um alerta, para a gente já encerrar. Por que é um alerta? Porque ele disse, olha, aqueles que estavam aí e que não mantiveram essas duas coisas, naufragaram na fé. É como se ele tivesse dito, cara, se você negligenciar qualquer uma dessas coisas, você vai estar correndo sérios riscos de naufragar na fé. A exemplo de Emineu e Alexandre. Quando ele cita Emineu e Alexandre, ele está dizendo que estes dois eram cristãos, mas que não tiveram um comportamento adequado, não mantiveram a fé, não seguiram a sã doutrina. Ao invés de manter o foco nos ensinamentos dos apóstolos, começou a discutir inutilmente com os judaizantes, e o que foi que aconteceu? Naufragaram. Foram enganados pelos falsos ensinamentos a tal ponto que começaram a ensinar essas falsas doutrinas. Então, se nós formos fazer essa análise desse primeiro capítulo de Timóteo, da escrita de Paulo a Timóteo, tudo é mantendo o foco de Timóteo naquilo que é a raiz do problema. Ele mostra a raiz do problema, lembrando que a sua missão é matar essa raiz. Se você conseguir fazer isso, você vai ter sucesso em todas as outras coisas que eu te recomendar. Mas cuidado para não naufragar na fé. É como se Paulo não te excluísse. E olha só, presta atenção nisso aqui. Isso já para a gente acabar mesmo. Timóteo tinha palavra, né? Timóteo, como nós lemos aqui, Paulo dizendo, olha, Timóteo, meu filho, eu te dou essas instruções por causa das profecias que tem a teu respeito. Não é isso? Mas no final, ele vai dizer, olha, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa esperança, ou a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. É como se ele não anulasse a possibilidade de Timóteo falhar, apesar das profecias. E o que a gente pode ensinar, o que a gente pode aprender com essas coisas aqui? É que experiências passadas, palavras proféticas ou coisa do tipo, não garante que a gente vai ter sucesso na nossa caminhada. O que vai garantir que a gente tenha um sucesso na nossa caminhada é a manutenção que voluntariamente nós fazemos na nossa vida a partir das palavras que nós carregamos. Se não houver isso, existe um risco iminente de nós naufragarmos na fé. E a gente, mas tinha palavra, então foi falsa a profecia. Não. Às vezes é má administração nossa mesmo, das palavras. Amém? Espero que vocês estejam digerindo essas coisas. Leia em casa o capítulo 1. Deus já me deu um despertamento para o capítulo 2, vai ficar para um outro dia. E então, se alimente disso. Chegando em casa, leia, marque alguma coisa, se for o caso, se você gosta de marcar, relembrando o que foi falado aqui. Porque tudo isso é para nós cumprirmos a nossa missão e não naufragar na fé. Vamos ficar de pé?